Olá, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje nós recebemos o professor Vander Valduga. Ele é bacharel e mestre em turismo, doutor em geografia, com pós-doc em hospitalidade. Ele é professor do curso de bacharelado em turismo, do mestrado em turismo e do mestrado e doutorado em geografia da Universidade Federal do Paraná. Tem curso de aperfeiçoamento na Università di Padova, Itália, Università degli Studi di Verona, Itália, e realizou um período sanduíche na Chaire Unesco Culture e Traditions du Vin, na Université de Bourgogne, França. E ele é coordenador líder do grupo de pesquisa Terroir Tour, registrado no CNPq. O tema de hoje, super interessante: Geografia dos Sabores e Turismo. Professor Mário, é com o senhor. Olá, boa noite a todos e a todas. É com muito prazer que recebemos hoje o Vander Valduga, meu companheiro, ex-aluno, e com muita alegria o recebo, lembrando do nosso tempo de graduação ainda, e vejo pelo seu currículo a sua trajetória acadêmica, que realmente me deixa muito feliz. Agora, já na direção também de da Universidade Federal do Paraná. Vamos hoje trabalhar um pouco com o tema Geografia dos Sabores e Turismo. A geografia dos sabores constitui uma abordagem até transdisciplinar, que relaciona a produção, circulação e consumo de alimentos com o território, a cultura e a identidade dos povos. O ato de comer transcende a mera necessidade biológica. Envolve significados sociais, simbólicos e históricos, sendo expressão da própria diversidade cultural e da memória coletiva de cada região. No campo do turismo, a geografia dos sabores ganha relevância ao evidenciar como a culinária local se transforma em um atrativo capaz de mobilizar fluxos de visitantes, fortalecer economias regionais e valorizar tradições. Essa interação é conhecida como turismo gastronômico, segmento que cresce em escala mundial e se conecta diretamente às noções de autenticidade e experiência de pertencimento. Cada território possui sabores que refletem suas condições geográficas, climáticas e ambientais, como também os processos históricos de ocupação, colonização, migração e intercâmbio cultural. Dessa forma, pratos típicos e produtos locais funcionam como mapas simbólicos capazes de contar a história de uma região e transmitir valores de identidade e hospitalidade. Por exemplo, o vinho está associado a territórios de tradição vitivinícola, como a França, Portugal, Chile, enquanto o café também
carrega consigo a memória agrícola, econômica de países como o Brasil e a Colômbia. O próprio nosso entrevistado de hoje carrega em seu nome toda a cultura de vinicultura de uma região onde nós nos encontramos, na sua formação acadêmica, que é exatamente o Rio Grande do Sul, Caxias e toda aquela região. O turismo, ao valorizar esses elementos, estimula redes de desenvolvimento sustentável, que incluem agricultores, pequenos produtores, restaurantes, mercados e feiras locais, além de contribuir para a preservação de tradições culinárias. Também promove a inovação ao integrar novas técnicas e adaptações contemporâneas às práticas ancestrais. Assim, a geografia dos sabores do turismo pode ser compreendida como um elo entre o visitante e o território, possibilitando experiências imersivas que despertem os sentidos e fortalecem o vínculo cultural. A comida deixa de ser apenas um consumo e transforma numa experiência turística, identidade territorial e patrimônio cultural imaterial. Mas, para melhor expor esse tema tão interessante, nós vamos ouvir agora o nosso entrevistado de hoje, o professor Vander Waldo. Com a palavra, Vander. Boa tarde, boa noite, Dênia, a toda a audiência. É um prazer e um enorme privilégio fazer parte desse quadro, dividir esse espaço contigo. Sempre acompanho, né, os programas e os debates. E que bela introdução. Obrigado por todo esse mise-en-scène, né, esse preparo colocado aqui, né, cuidadoso. Muito bom também fazer parte dessas memórias, né, que foram construídas conjuntamente e tive o privilégio de ser teu aluno, né, e de debater ao longo da formação diversos dos temas, né, lá no começo dos 2000, meados da primeira década aí, 2005, 2006, 2007, né, tivemos a oportunidade de fazer boas construções em sala de aula e tudo mais, de aprender muito com o senhor. Fui um dos privilegiados, digamos assim, né? Eu lembro muito bem dos nossos debates sobre clusters, né? Era um período em que havia uma importância muito maior e que se dedicava, né, uma importância muito maior aos clusters e que, a meu ver, nunca deixaram de ter importância, embora tenham talvez sido um pouco esquecidos, né? A ideia em si talvez tenha sido esquecida um pouco pela academia a partir da emergência, talvez da ideia de destino, né? Muito mais por algumas vias, assim, possivelmente num contexto de marketing que acaba, digamos, esvaziando um pouco uma ideia de planejamento territorial, que, se olharmos para a trajetória do nosso país, ainda é fundamental. São lacunas importantes que eu acho que nós temos ainda que assumir, né, e debater. E aí, nesse contexto que eu situo um pouco daquilo que a gente vem construindo com o grupo de pesquisa, né,
nós constituímos o grupo de pesquisa, o Terroatur, em 2013, aqui na Universidade Federal do Paraná, logo que eu cheguei, né? Já ingressei no mestrado, no programa de pós-graduação em turismo, e só mais recentemente, em 2021, que eu acabei ingressando no programa de pós-graduação em geografia. Mas eu mantinha uma ponte importante entre turismo e geografia, já que meu doutorado havia sido na geografia, e nós tínhamos dois professores, colegas aqui da Federal do Paraná, que estavam credenciados ao programa da geografia também, que era o professor Miguel Bal e o professor José Gândara. Sim. Então, eu tive a oportunidade de conviver com ambos e de me aproximar da geografia por intermédio deles, né, de dividir disciplinas, participar de bancas, enfim, com a partida precoce de ambos, né, eu acabei me vinculando à geografia também. Então, de 2013 a 2020, 2021, a gente tinha um direcionamento de pesquisa muito mais focado na perspectiva do turismo gastronômico, de uma enogastronomia, enfim, da cultura alimentar. E a partir do ingresso na geografia, esse universo da alimentação ele ganhou outros contornos, né? Então, a geografia, enfim, é uma área do conhecimento que tem uma robustez enorme, né? Tem um debate muito forte em cima das questões espaciais, territoriais e de tudo que habita, digamos assim, né, o espaço. E aí foi, claro, então necessário alavancar, digamos assim, uma frente ampla, né, interdisciplinar nesse contexto, e aí foi aquilo que nós chamamos de geografia dos sabores, aproximando efetivamente do turismo, já que o turismo nunca deixou de estar presente, mesmo lá no programa da geografia, né? É um programa que acolhe, sempre acolheu os nossos estudantes de turismo, e acolheu muito bem. Nós tivemos algumas dezenas já de doutores egressos também da geografia. Isso tem se fortalecido, né? Cada vez mais. Então, hoje eu tenho a oportunidade de conduzir um grupo de pesquisa que tem 16 pesquisadores, nomes bastante reconhecidos aqui do cenário brasileiro, como a professora Maria Henriqueta, a professora Mariana Bueno, da USP, o professor Marcelo Tomé, da Federal Fluminense, a professora Sara Minaz, da UFPEL, com quem eu divido a liderança do grupo. Então, são esses pesquisadores como os nossos estudantes, né? E que nós estamos, digamos assim, fazendo e movimentando o tempo todo essas frentes nos diferentes contextos alimentares. Então, a gente vai do mercado contemporâneo da alimentação e desses movimentos, de tudo que está acontecendo, desse movimento pós-pandemia, de novas gastronomias, até os aspectos histórico-territoriais, né, os vínculos, as identidades e todos esses processos e a dinâmica cultural que se estabelece. Então, hoje nós temos pesquisa rodando no universo da cachaça, do café, né? O café é um tema que a gente tem se dedicado bastante nos últimos anos, tivemos boas publicações sobre isso, fizemos alguns ciclos de conversa sobre café e hospitalidade, já que ele é um produto que está presente na mesa do brasileiro a todo momento, né? Imagine que nós temos uma refeição que se chama café da manhã. Isso é único no planeta, né? A erva mate, nós estamos conduzindo pesquisas também no contexto da erva mate, novamente, ela está assumindo novamente um protagonismo internacional, né? E para além do vinho e também de todos os processos de patrimonialização territorial que existe nesse contexto alimentar. Então, nós temos pesquisas com as denominações de origem, com as indicações geográficas, com outros tipos de patrimonialização, né, com a produção orgânica, outras formas de produção, mas especialmente nos dedicando àquilo que vem da pequena escala, né? Porque a gente entende que esses produtos agroalimentares de qualidade advêm de pequenas e médias cadeias produtivas, né? Eles se diferenciam do produto commodity e acho que é essencialmente um balizador, digamos assim, né? A questão da escala. Se a gente vai para uma escala ampla, larga, a gente deixa de falar de todos esses pequenos movimentos territoriais,
a gente deixa de falar dos vínculos territoriais das pessoas com os seus espaços, né? A gente deixa de falar da hospitalidade, digamos assim, né? No contexto também do acolhimento, da recepção, de tudo aquilo que envolve esse movimento da compra, da venda, da produção, né? Então, é um pouco do que a gente tem se dedicado. O tema da paisagem, ele figura seguidamente também nas nossas pesquisas, nas pesquisas do grupo, né? Ele é um tema que ele é importante, seja no vinho, no café, na própria erva mate, nos diversos produtos, no azeite de oliva, né? E acho que a gente vem acompanhando, professor, um pouco dessa evolução e do desenvolvimento que o Brasil tem mostrado, assim, especialmente nos últimos 30 anos, né? A nossa evolução qualitativa de uma alimentação, da gastronomia e da construção dos produtos de origem, ela é super recente, né? Então, ela não tem muito mais do que 30 anos. Veja que eu lembro das suas aulas que nós tratávamos, por exemplo, da Terceira Itália, né? Eu me lembro muito Sim, bem de uma aula do senhor tratando da batata de Bolonha, de todo aquele movimento, né? Que era a origem dos clusters, né? é, Eu me lembro que o senhor tratava também da Espanha e de outros contextos que tinham esse regionalismo muito forte, ancorado nos produtos territoriais e nos valores que as pessoas tinham, né? Tanto que o discurso territorial europeu é muito forte, né? E, claro, a gente nunca descola, né, a nossa vida da nossa pesquisa. Então, a pesquisa, para mim, ela sempre esteve muito vinculada de onde eu venho, ao que eu sou, ao meio, né? Então, eu sempre tive essa vinculação com o vinho e com a alimentação. Trabalhei muitos anos profissionalmente no contexto do vinho, né? Então, quando a gente começava a pensar em harmonizações, em capacitação de equipes de restaurante, montar cartas de vinho, a gente começava a pensar nos contextos alimentares, né? O que harmoniza com isso, com aquilo e tal, e os porquês de tudo isso, né? Então, todas essas questões sempre me motivaram bastante, né, para seguir na vida acadêmica, para trazer um pouco digamos assim, de um olhar científico sobre muitos desses movimentos. E acho que a gente constitui um grupo bem interessante, bem consolidado, né? Que vem conquistando assim espaços bacanas, vem construindo redes internacionais também, né? De pesquisa. Hoje de manhã mesmo nós passamos a manhã inteira em reunião com uma professora da Universidade de Coimbra. Estamos assinando um protocolo de pesquisa luso-brasileira no campo da alimentação. E assim vai indo. Vai, vamos seguindo, né? Falo mais? Posso seguir? pode, ainda. Muito bem. Sabe, o professor ele gosta de falar, né? Então, se deixar, a gente vai longe, né? Pela nossa ascendência, né? Um pouco, né? A gente gosta de uma boa mesa, né? Fazer o quê? Esse contexto também, né, da alimentação e do turismo, ele é bastante importante porque ele está na raiz das construções de vínculo das pessoas com os seus lugares, né? Pensando no lugar como aquela categoria da geografia de vínculo, de afetividade, de ligação, né, de pertencimento, né, é uma categoria que está na raiz da hospitalidade também, né? E quando a gente viaja, quando a gente vai para fora do país, ou quando, sei lá, eu sempre pergunto para os estudantes quando eles vão para algum intercâmbio, né? Qual foi a primeira coisa que você sentiu falta do Brasil? Quase invariavelmente é a comida, né? As pessoas sentem falta quase que imediatamente da comida, daquilo que estão habituadas a comer. E isso é muito interessante porque a alimentação, aquilo que a gente come,
ela faz com que a gente presentifique a nossa existência. Então, quando a gente está fora e tem acesso, por exemplo, a um pão de queijo, né, a um churrasco, a, sei lá, qualquer produto que, né, tem a ver com as raízes dessa pessoa, né, isso automaticamente coloca essas memórias em evidência, né, a pessoa passa por esse processo de representação mental, presentifica tudo isso e ela tem um sentimento de conforto, né, de bem-estar. Então, a alimentação, ela está na raiz dos vínculos identitários e de pertencimento. E nós demoramos muito no Brasil para entender esses vínculos e esse movimento, né? Outros países há anos trabalharam isso. Se a gente pega o contexto de redesenvolvimento rural da França, da Itália, da Espanha, de vários países, Portugal mesmo, né, entre outros, esses movimentos de valorização das culinárias locais, regionais, os discursos, as narrativas de território, que depois se tornaram os discursos de terroir, né, eles remetem a, no mínimo, final do século XIX já, né? Claro que tudo isso é parte de um movimento em que era necessário criar uma ideia de estados nacionais. Se a gente pegar a Itália mesmo, a unificação dela é tardia, né? E os nossos imigrantes, por exemplo, vieram para cá como habitantes de regiões italianas, né? Não havia ainda a construção de um sentimento de nacionalismo, de pertencimento. Então era necessário criar isso, seja na Itália, seja na Alemanha, seja, né? Bom, claro que esses movimentos ultranacionalistas, a gente sabe muito bem o que deu na história, né? Está se repetindo no Brasil, mas... no entanto, quando a gente busca, né, valorizar as pequenas cadeias produtivas, a gente está construindo esses vínculos com os lugares, né? A gente está encurtando elos da cadeia produtiva, a gente consegue fazer com que o produtor seja melhor remunerado, né? A gente consegue fazer com que o produto chegue mais fresco para o consumidor final, e assim por diante. Tanto que, não sei, esses dias eu estava olhando sobre um pouco dessa onda, essa revolução cultural que o Japão tem tentado fazer na educação, proibindo telas, tentando mudar um pouco, porque esse conjunto de telas tem gerado um monte de consequências, né, nos estudantes. E um dos vínculos que eles estão reconstruindo é com as hortas, é com a produção do alimento e é com a cozinha. Então, desde o ensino fundamental, eles estão ensinando as crianças a produzirem os alimentos nas hortas, nas escolas, e a cozinharem também, né, para construir essa noção de pertencimento dessas novas gerações, né, porque, imagine, nós somos, eu ainda também sou de uma geração que tem vínculos rurais, né, eu sou do interior de Bento Gonçalves, lá do Vale dos Vinhedos, né, a gente cresceu botando a mão na massa, produzindo, colhendo fruta e coisa, né? Agora, talvez essa nova geração, né, millennial e tudo mais, eles não tenham esse vínculo rural que nós tivemos. E como é que a gente explica que a comida não vem do iFood, que o leite não é da caixinha, não é do pacotinho, que o sabor não vem do pozinho, né, que é despejado? Como é que a gente constrói e reconstrói esses vínculos e passa a valorizar e revalorizar as nossas agriculturas, né? Então, eu acredito fortemente que um dos caminhos é qualificar o processo da alimentação, é construir os vínculos alimentares para que as crianças, os jovens, enfim, possam valorizar quem produz, não só o produto, mas também quem produz, né? Bom, mas aí vem, claro, toda a formação e a urbanização brasileira, que ela é diferente de vários outros países, né? Nós tivemos uma urbanização relativamente tardia, uma migração cidade-campo por necessidade,
né? A gente tem grandes cinturões, né? Regiões metropolitanas, que gravitam, orbitam, né? As capitais, na maior parte das vezes, e nós não temos muitos espaços rurais com a produção intercalada, como quando a gente vai, sei lá, vai para o Piemonte, vai para Borgonha, vai para Rioja, né? Onde a gente tem os pequenos vilarejos, a produção agroalimentar, mais um vilarejo, né? Nós temos uma urbanização totalmente diferente. Sim. Então, nós estamos relativamente distantes da produção agrícola, né? Então, a gente tem desafios maiores ainda no sentido de uma aproximação, de uma construção de uma identidade. Mas eu acho que a gente está no caminho. Bem, lá em 2002, nós tivemos a primeira indicação geográfica de produtos agroalimentares do Brasil, que foram os vinhos do Vale dos Vinhedos. Na época eu ainda trabalhava lá com vinho, né? Participei desse processo. Bom, de lá para cá nós temos mais de uma centena de indicações geográficas e denominações de origem reconhecidas no Brasil. Então a gente tem cachaças, cafés, enfim, esses produtos todos que nós falamos, né, da produção agroalimentar, outros produtos que não estão no contexto agroalimentar, mas que também expressam os valores culturais, materiais, né, dos grupos sociais onde isso acontece. E eu acho que a gente está construindo e reconstruindo isso, né? Ao mesmo tempo, os restaurantes estão enxergando isso. Não adianta um restaurante querer reproduzir sempre uma culinária internacional, né? Claro, é importante, as técnicas, digamos assim, do ponto de vista da gastronomia, elas praticamente são commodities, né? Sim. Agora, o ingrediente, a especificidade do ingrediente, isso cada região, cada país tem que expressar, né, os seus produtos, né, da visão, da valor para os seus produtos. E nós temos grandes chefes brasileiros participando ativamente desse movimento. Começou, né, claro, com, enfim, o Alex Atala e vários outros. Agora, em qualquer capital, nós temos ótimos chefes de cozinha que estão focados nesses produtos nossos, territoriais, estão colocando todos os produtos da diversidade brasileira, né? Esses dias, por exemplo, eu fui para Niterói, num evento, eu tive a oportunidade de tomar um espumante produzido a partir do suco de caju. Olha. Produzido em Niterói, né? Eles, enfim, trazem o caju, fazem a fermentação, né? A fermentação como no método champenoise dos espumantes. Sim. E fazem esse produto de primeira qualidade, Então, imagine se a gente consegue, né, desenvolver um conjunto de produtos representativos do Brasil, o peso que a gente consegue ter internacionalmente. Claro. Porque, veja bem, a gente até hoje não aproveitou dois produtos essenciais das nossas cadeias produtivas do ponto de vista do turismo, que é a cachaça e o café. Imagine, a cachaça e o café fizeram parte de toda a história colonial brasileira. Tem uma história densa, com diversas camadas culturais, né? O Celso Furtado trabalhou muito bem isso na formação econômica do Brasil, o Josué de Castro, Geografia da Fome. Bom, os nossos intelectuais, né, brasileiros trabalharam muito bem isso, tentando construir, digamos, uma noção de toda essa formação e do desenvolvimento da primeira industrialização brasileira. Mas nós não aproveitamos isso, por exemplo, o café, nós não aproveitamos ele quase na cadeia produtiva do turismo. Nós continuamos exportando o café de maneira primária, como commodity. Quantos elos a gente poderia agregar na cadeia produtiva se nós tivéssemos uma indústria associada, se nós tivéssemos, por exemplo, professor, um conjunto de patentes associadas ao café? O senhor sabia que nós não temos nenhuma patente de café, nem de máquina de café, de cápsula de café, de tecnologia de café? Nós não temos. Nós temos, claro, variedades de café, sim, desenvolvidas para aclimatação no Brasil, desenvolvidas pela Embrapa e tudo mais, tem aqui no Paraná também.
Agora, do ponto de vista da tecnologia e de uma industrialização, nisso nós não temos. Até a Rússia tem patente de máquina de café e, e nós não temos, por exemplo, É né? verdade. Então, esse é um mercado que a Suíça, a Itália, esse pessoal lavou, né, lavou a baia, como a gente diz no Rio Grande do Sul, há muitos anos e nós não surfamos essa onda, É né? verdade. A cachaça, acho que a gente está construindo essa oportunidade. A cachaça, ela tem um processo, um produto industrial, né? Com elos de agregação de valor, você tem Claro. garrafa, você tem barricas, você tem processos de envelhecimento, você tem madeiras Sim. brasileiras entrando no uso, né? Então, eu acredito que nós vamos ter uma boa presença internacional, né? Com a cachaça, com os subprodutos dela também. E assim para tantos produtos nossos que a gente discute seguidamente com o grupo, né? Quantas oportunidades perdidas que nós tivemos, né, no Brasil que a gente deixou de aproveitar. É verdade. E se a gente olhar para o México, por exemplo, veja o que o México fez com tequila. O Sim. México é exclusivo no mundo na produção de tequila. É uma denominação de origem, ao mesmo tempo em que é um patrimônio mundial da Unesco, É, como paisagem, como patrimônio sim. cultural. Então, veja, é denominação de origem, é patrimônio da Unesco e ainda a cultura da produção da tequila também é patrimônio, né? Envolve o rimador, que é o profissional. É como se fosse o viticultor, só que da tequila, né? É como se nós patrimonializássemos também o saber dos viticultores, né? No caso, são os rimadores, são os produtores de tequila. Então, eu vejo que a gente tem, assim, um leque nesse Brasil, com os nossos regionalismos, assim, gigante, gigante para trabalhar Sem nisso. dúvida nenhuma. Me diga uma, Wander, pela sua exposição, nós já podemos afirmar, ou pelo menos acreditar, que já exista uma geografia dos sabores e qual com uma relação ampla na definição de alguns territórios. Temos sim. Nós temos alguns grupos assim importantes trabalhando. Tem um grupo lá do Rio Grande do Sul, do Núcleo de Estudos Agrários, que vem trabalhando com essa temática. A gente tem bastante interlocução. A gente tem vários movimentos no Nordeste brasileiro, né, trabalhando também com isso. A Embrapa, se não me engano, a Embrapa Sabor lá no Ceará, a gente tem também, né, trabalhando com isso. Nós temos muita pesquisa no Cerrado, na região do Cerrado brasileiro, né, com os frutos do Cerrado, com toda a potencialidade que tem esse bioma, né, no Pampa, enfim. A gente tem sim, e daria tranquilamente para a gente fazer uma construção dessa geografia dos sabores, professor, a partir dos nossos biomas, né, Sim. que compõem o território brasileiro, cada um com as suas expressões. Claro que eu tenho muito mais proximidade com, vamos chamar assim, os biomas do sul, né, por ter feito parte desse espaço, mas quando a gente pega, por exemplo, o bioma Pampa, né, a gente tem dezenas de produtos ali que podem ser desenvolvidos, ser objeto de valor agregado, né, de serem trabalhados como características únicas, né? O Cerrado nem se fala, né? Ele tem uma diversidade gigantesca, né? Para a gente trabalhar. O norte é algo ainda talvez único no planeta, né? Aquilo que a gente tem ainda por fazer e para construir. Sim. E além disso, né? Além de, digamos assim, do produto primário, a gente tem que começar a pensar no Brasil, seja nos cursos mesmo de turismo, da própria geografia, mas especialmente nos de gastronomia,
nas técnicas, né? Nós temos muitas e muitas técnicas dos nossos povos originários que a gente poderia tranquilamente adotar, né, nos nossos restaurantes, nos nossos estabelecimentos, nos modos de fazer, nos modos de preparo. A gente vê isso acontecendo basicamente no norte do Brasil. Mas aqui no sul, que nós somos, claro, muito mais, digamos assim, com um olhar muito mais europeizado, né? A gente ignora todo esse conjunto de práticas, de técnicas que o Brasil tem a oferecer. Então, é algo, eu acho que ainda a gente precisa de pesquisa e de desenvolvimento, porque se a gente efetivamente quer fundar uma gastronomia brasileira, né, uma escola culinária brasileira, a gente precisa também entrar no mundo da técnica, né, dos saberes da cozinha, e dos saberes dos nossos povos, né, ancestrais, originários, porque todas as nossas escolas de gastronomia, hoje elas assumem para si a técnica europeia, seja francesa, italiana, os caldos, as bases, os molhos, né? Que é muito importante, evidentemente, isso longe de negar a importância disso, né? Mas a gente tem todo esse conjunto de saberes, né, brasileiros que a gente pode e deve aportar, porque isso é único no mundo, né? Então, se a gente conseguisse construir narrativas turísticas em cima dessas particularidades todas brasileiras, né, saindo dos nossos estereótipos de sempre, de praia, né, fugindo um pouco do mais do mesmo, eu acho que a gente tem grandes oportunidades, assim. A gente viu, né, nos últimos tempos, um esforço muito grande da Embratur em promover os produtos regionais brasileiros, né? Então, eu acho que isso tem mostrado, evidenciado, né, fora do Brasil, um pouco dessas nossas práticas culturais no campo da alimentação que são fundamentais. A gente tem técnicas de conserva, de preparo, de secagem, de fermentação, né? N técnicas e processos que a gente pode agregar e descobrir novos sabores nesse Brasil. É tão espetacular quando a gente viaja, especialmente para o México e para o Peru, que tem nas suas culinárias populares, nas cozinhas populares, uma expressão gastronômica imensa. Eu me lembro que quando eu me deparei com uma banquinha de pimentas na cidade do México, eu falei, meu Deus, o que é isso, gente? Impressionante, né? Ou mesmo essa fusão gastronômica peruana, que já tem uns 20, 25 anos, né, de Sim. presença internacional. Acho que enfim, são países que a gente precisa aprender porque tem uma realidade, uma geografia próxima de nós. É muito fácil, muito confortável ficar falando da Europa e tal, né, mas nós temos lugares aqui próximos, né, enfim, socioeconômicos também próximos, que mostraram que é possível, né, trabalhar com aquilo que a gente tem, com aquilo que é nosso, sofisticando técnica, né, e colocando os produtos regionais no mundo, para dialogar com outros mundos, né, dialogar com outros mercados, porque existe essa avidez, né. O pasteurizado, a gente sabe, ele tem uma vida curta, né, Sem e dúvida. a nossa costa, o nosso litoral também ainda a gente precisa, né, também pensar com mais carinho, porque a gente vai aqui para o litoral do Paraná, por exemplo, no verão e tal, se encontra salmão para comer aqui, né, Né? nos restaurantes. É algo inimaginável diante da oferta de peixes e frutos do mar que nós temos na É. costa brasileira, né. Bom, e assim vai indo, né, dá para... Quais os riscos, Vander, da padronização global dos alimentos para a preservação da identidade cultural? Então, esse é um tema bem interessante, Você deu professor. uma passada por isso rapidamente e eu gostaria que você Uhum. mostrasse qualquer coisa, porque é um assunto importante.
é importante e eu acho que assim, acho que passamos esse temor já, Já, né? Eu acho que sim. Eu acho que esses tensionamentos, quando a gente olha para fora, a gente vê que os movimentos de homogeneização e pasteurização culinária, né, da alimentação, eles fizeram emergir as cozinhas locais, como reação e como contraponto. Inclusive, dá para se dizer que as cozinhas regionais, né, elas só estão no mundo a partir desse movimento de globalização e de comunicação. De outra forma, viveriam em universos particulares. sim, Então, vamos pegar o caso da Itália, por exemplo, dos anos 90, né? Havia um temor enorme dessa pasteurização, né, da entrada das commodities, das cadeias de fast food e tudo mais, né, nos anos 90. E o que que aconteceu ali, né, nos anos 90? Bom, a Itália vivia também um contexto acelerado de imigração, assim, né, campo-cidade, havia, acho que o senhor lembra, deve lembrar bem, né, tem uma experiência muito grande de Itália, que nos programas de auditório italiano se sim, ridicularizava os sotaques do interior, né, em sim, cadeia nacional, na RAI, e era uma baixaria a televisão italiana, né, muito mais baixo nível do que os nossos programas de auditório dos anos 90, vamos combinar, né? é, Então, veja, na comunicação existia também todo esse movimento de uma pasteurização. sim, Mas os produtores se organizaram e começaram a fazer frente a essa padronização agroalimentar. Foi tão forte isso que em 1995 houve um protesto muito forte em Roma, né, com quebradeira na rua e tudo. E esse movimento fez surgir aquilo que nós chamamos hoje como slow food, né? Então, o movimento slow food, ele é de meados dos anos 90, da Itália, sim, e ele foi exportado, é um modelo que foi exportado, digamos assim, globalmente, no sentido de dar o seguinte recado: ó, pessoal, assumam as suas cozinhas regionais. Tem lugar para o standard, para commodity? Tem lugar. Mas tem muito lugar para aquilo que o povo come, para aquilo que a população come, né? E é muito interessante a gente pegar e trazer isso para a realidade brasileira, né? Mesmo com toda a padronização, digamos assim, mesmo que nós tenhamos no Brasil as cadeias todas de fast food, a gente tem isso, né? Qualquer esquina numa capital vai ter um McDonald's, um Burger King e tudo mais. O professor Benio, o professor Vander, eles não deixaram de comer feijão com arroz e um bife. Veja bem, então, quando a gente vai para a rua e a gente vê o que o povo está comendo, a nossa população ela continua comendo aquilo que ela aprendeu a comer em casa, aquilo que ela aprendeu, né? Aquilo que é cultural. Então, a gente não deixou de lado as nossas raízes culinárias, né? Diante de um avanço das cadeias e de uma padronização. Bom, talvez eu esteja, assim, até sendo otimista demais, né? Porque a gente tem a indústria do ultraprocessado que está sempre aí fazendo um lobby gigantesco. E agora, talvez a nova fronteira da indústria alimentar é esse processo de certificação, como os orgânicos, sim. como... Então, veja, a gente tem, por exemplo, ultraprocessado com selo orgânico. Como assim, né? Mas que cazzo, né? É, cara, Como que... Então, são temáticas que são, enfim, abordagens distintas. Como é que você vai, né? Então, veja, isso acaba virando, digamos, um selo, uma promoção, um marketing meio vazio, né? Ainda que a gente tem exemplos no Brasil de produtores, de fazendeiros, né? O filho do Abílio Diniz lá, que mostrou que dá para produzir orgânico em grande escala, né? sim, Especialmente porque o Brasil tem escala de produção. Nós temos muita área que dá para produzir muita coisa, né? Dá para produzir, claro, em escala. Agora, quando a gente vai para a indústria do ultraprocessado e ela começa a se apropriar disso,
Aí tem que ter bastante atenção. Por exemplo, também a questão das rotulagens dos alimentos, né? É sempre uma luta fazer com que conste nos rótulos, né? Excesso de gordura, excesso de açúcares, todas essas questões nocivas do ponto de vista nutricional e tudo mais. Então, eles estão sempre ali, exercem, né, um lobby gigantesco, né, enfim, no Congresso e em tudo que envolve, né, no sentido de enganar, né, de certa maneira, o consumidor. Hoje a gente tem uma série de subprodutos, assim, que tentam ludibriar o consumidor. Se a gente pega, né, o café mesmo, tem produtos que são tipo café, né? É qualquer coisa moída lá, torrada e moída, que o que menos tem é café. É. A gente vai para a cadeia do leite, né? A gente tem soro de leite no lugar de leite condensado. E com embalagens quase idênticas, né? Se a pessoa não prestar muita atenção, compra gato por lebre. Sim. Então, isso é muito preocupante, assim, do ponto de vista especialmente da indústria, né? Por isso que eu acho que a gente precisa fortalecer uma alimentação, por exemplo, escolar de qualidade, né? Não deixar que o ultraprocessado entre nas escolas, não deixar com que ocupe esses espaços de sociabilidade, porque senão vira tudo comida de pacotinho, né? E a gente tem isso, em última instância, isso, o que acaba impactando, né? Acaba se tornando um problema de saúde pública. Vamos pegar o De que, caso dos Estados. Diga. de que forma a geografia dos sabores pode fortalecer a economia regional? Olha, eu acho que na medida em que a gente dá luz e visibilidade, né, à produção regional, né, na medida em que a gente consegue pesquisar, mostrar que um produto é expressão do terroir, né, naquilo que, digamos, constrói a narrativa. A gente precisa construir essas narrativas em cima dos nossos produtos regionais. Porque nós temos muito produto de qualidade, mas a gente não sabe contar muito a historinha dele, né? A gente tem que aprender a contar história. Quando a gente vai para fora, a gente vê que até a água é certificada, né? E aqui a gente tem muito produto de qualidade, muito produto regional de qualidade que não tem uma boa história, uma boa embalagem cultural contada por trás. Então, eu acho que a geografia dos sabores, ela entra nesse sentido, né? Ela entra na pesquisa da alimentação, ela entra na cadeia produtiva, entendendo, por exemplo, como que funciona uma cadeia produtiva do café, por que que um azeite de oliva produzido aqui em Ventania, no interior do Paraná, ele tem valor, por que que ele deve ter valor agregado, por que que uma cachaça da Chapada Diamantina, né, ela tem aquela expressão única de qualidade que é de lá, uma cachaça de Paraty, por que que o café do Cerrado Mineiro, ele expressa tudo aquilo, por que que os nossos vinhos regionais e como eles se diferenciam de uma região para outra, né? Então a gente precisa tornar isso acessível, a gente precisa ter pesquisa nesse campo da geografia dos sabores que possa embasar a construção das narrativas e subsidiar esses processos, né, de patrimonialização territorial. Então, na medida em que a gente tem os produtos, né, que assumem o discurso regional e eles se tornam sinônimos das regiões, eu acho que essa pode ser o máximo da expressão que a geografia dos alimentos pode oportunizar. Todos nós automaticamente sabemos o que é um champanhe, né? Mesmo sem, muitas vezes, sem ter tomado um champanhe. Todos nós sabemos o que é um gorgonzola, um roquefort, um parmigiano, né? Esses produtos, eles são a expressão de uma região. Eles se confundem com a região, né? Então, eu acho que a gente precisa, no Brasil, fazer com que a pesquisa, né, e o ensino e a construção das narrativas
possam oportunizar isso, né? Que Eu ia seja te assim. perguntar em seguida, e você respondeu em parte, como o vinho, e a pergunta agora eu faço para quem nasceu na produção de vinho, como o vinho se tornou um símbolo de identidade em países como França, Portugal e Chile. Bom, para isso, acho que é importante a gente remeter ainda ao período do Marquês de Pombal, ali a reconstrução toda de Portugal, e todo o impacto que teve com o terremoto, Lisboa, em direção ao sul ali de Portugal, né? O vinho do Porto foi um vinho que ele foi tentado, né? Muitos países tentaram copiar o vinho do Porto mundo afora. E o Marquês de Pombal vai lá e diz: não, vinho do Porto só é o vinho produzido, bota um decreto e diz: o vinho do Porto só é somente o vinho produzido na região do Douro, em Portugal. Ponto final. Porque o vinho do Porto ele começava a ser falsificado na Inglaterra, ele foi falsificado no Brasil, foi feito vinho do Porto em São Paulo, e assim por diante, né? E aí as outras regiões produtoras começaram a atentar para aquilo. Ah, mas se dá para fazer, se o Porto só pode fazer em Portugal, eu só posso fazer um Borgonha na região da Borgonha, eu só posso fazer um Bordeaux na região de Bordeaux, eu só posso fazer um, né? Então, essa construção das identidades regionais, né, que emergem aí no vinho, vai ganhar contornos mais institucionalizados do ponto de vista internacional nas 3 primeiras décadas do século XX, sobretudo na França. É ali da década de 30 as primeiras apelações do regime contrôlé na França. Então a França começa a fazer as suas diferenciações regionais de produto, né, especialmente na região da Borgonha, né, que tem mais de 100 apelações, né, de vinhos diferentes só dentro da região da Borgonha. E aí vai para Bordeaux, vai para Champagne, vai para uma série de produtos, né, que começam a se destacar no mercado internacional como únicos. Então, veja, esse movimento de valorização dos vinhos, ele não está separado da construção do ideário regional dessas regiões. Ele está junto, ele está ancorado no fortalecimento dos territórios e na construção das identidades nacionais que se deu via regionalismo, né? Então, a França vai buscar no folclore medieval os seus referentes culturais, vai buscar nas artes, vai buscar na arqueologia do vinho, vai buscar onde pôde, né, para construir a narrativa e dizendo o seguinte, ó, esse vinho aqui, esse Pinot Noir da Borgonha, ele é único, ele é exclusivo, ele é daqui, ponto final, né? E assim foi indo. Então, dos anos 30 em diante, a gente começa a ter a difusão das apelações do regime contrôlé, né, na França. A França exporta esse modelo para os outros países europeus, a Itália copia, a Espanha copia, Portugal vai copiar depois também, né? Até que nos anos 80, a OMC a Organização Mundial do Comércio, começa a regulamentar isso e diz o seguinte: bom, se vocês querem exportar um champanhe para a Inglaterra, esse champanhe tem que ser reconhecido lá na Inglaterra também. Então, mesmo para países que não tinham as suas legislações de proteção de propriedade industrial, propriedade intelectual, a OMC acaba, de certa maneira, forçando que os países construam as suas legislações e passem a reconhecer esses produtos internamente. No Brasil também aconteceu isso, né? No Brasil, um pouquinho mais tarde, né? Nos anos 90, no Brasil, a gente teve um congresso importante da Embrapa, 1995, lá em Bento Gonçalves, onde se discutiu as denominações, a possibilidade de construção de denominações de origem e indicações de procedência para o país, para o Brasil, no campo dos vinhos, né? E aí, em 97, foi criada a Associação dos Produtores de Vinhos Finos, do Vale dos Vinhedos, e se deu origem aos estudos, né, para a primeira certificação, então, digamos, né, para a primeira indicação geográfica de produtos brasileiros. E esse reconhecimento da indicação geográfica do Vale dos Vinhedos, ele só se deu em 2002.
e depois a denominação de origem, que, se não me engano, foi em 2007. Então, veja que é muito recente no Brasil, né? A legislação também. Mas, claro, se a gente for remeter na história, né, essa coisa de ter a identificação do rótulo, do produtor, de tudo mais, a gente iria para a Idade Antiga, né? Desde o Tutancâmon, a gente tem ânforas encontradas com a qualidade do vinho, o tipo da uva e o enólogo que produziu, né? Entre aquelas ânforas. Então, de certa maneira, não existiu tanta novidade, mesmo naquilo que até Marquês de Pombal quis fazer. No entanto, foi um período de uma institucionalização, né? De uma regulamentação de tudo isso necessária para as exportações comerciais, para enfim, exportação dos produtos e tudo mais, né? Wander, de que forma o turista pode se tornar um agente de valorização cultural ao consumir a gastronomia local? Ótima pergunta, né? Porque a maior parte das pessoas, né, tendem a buscar aquilo que é típico das regiões, né, quando viaja. Exceto em alguns países em que a gente tem, né, sabidamente problemas nos processos de produção. Então, vai para uma Índia e tenta comer a culinária local, né? É muito difícil, muita gente volta com infecção intestinal, com problemas, né, gastrointestinais e assim por diante. Mas o mais habitual é se buscar aquilo que os países têm a oferecer, aquilo que as regiões têm a oferecer, né, nas suas particularidades. Bom, quando uma cadeia produtiva, quando um restaurante, né, digamos assim, ele coloca os produtos regionais ali, né, ele permite que o consumidor compre ali diretamente, consuma diretamente. Então, ele pode remunerar melhor o produtor, né, e isso chega com uma qualidade certamente diferenciada para o turista, né, que vai consumir esse produto ali na origem. Esses produtos que conseguiram, né, construir uma marca territorial muito forte, eles são motivadores de deslocamentos. Veja, por exemplo, no vinho, né? As pessoas adoram ir para Mendoza, ir para Champagne, ir para o Douro, ir para o Alentejo, ir para as várias regiões vinícolas mundiais para conhecer os seus produtos na origem, tamanha reputação que eles conseguiram no mercado internacional. Isso, evidentemente, que movimenta uma enorme cadeia produtiva que está muito bem descrita num livro que talvez o senhor conheça, chamado Análise Estrutural do Turismo. Acho que o senhor já ouviu falar. Quantos setores, né, a gente pode movimentar, por exemplo, né, quando a gente tem uma indústria atrelada a um contexto agroalimentar, né? Veja, vamos pegar uma garrafa de vinho aqui, ó. Deixa eu pegar uma garrafa aqui bem. Só para ilustrar aqui o nosso papo, né? Ó. Isso aqui é uma garrafa de vinho lá de Pinto Bandeira, né? Interior de Bento Gonçalves. É um vinho que tem indicação de procedência, é um tipo de certificação, né? Sim. Mas no vinho, alguém teve que produzir essa garrafa, alguém teve que produzir essa cápsula, alguém produziu esse selo, alguém teve que produzir essa rolha que está aqui fechando o vinho, alguém, né, constituiu esse rótulo, alguém produziu vinho, alguém plantou vinhedo, alguém cultivou vinhedo, alguém comprou mudas importadas, certificadas, ou produziu as próprias mudas, alguém colocou uma barrica de carvalho, produziu uma barrica de carvalho, muito além da unidade fabril industrial, né? Eu acho que a gente tem que ter noção, quem trabalha no turismo, né, tem que ter uma noção ampla da cadeia produtiva. É fundamental ter uma noção da cadeia produtiva, né? Porque imagina quanto de experiências a gente pode agregar para um turista quando a gente tem uma noção completa da cadeia produtiva, né? O enoturista brasileiro que vai para Portugal, por exemplo, ele adora visitar fábrica de rolha. Eu mesmo fui visitar produtores de rolha, fui visitar produtores de barrica de carvalho na França, porque
isso também é muito interessante de se visitar, para além da produção de um vinho. Então, imagina tudo isso atrelado a uma cachaça, a um café, a embalagens diferenciadas, enfim, a um universo que envolve toda essa cadeia produtiva, né? O turista, ele pode ganhar muito, muito em termos de experiências, e de conhecimento, ao, né, ao ter isso oportunizado, ao ter contato com essa oferta. Então, eu acho que os outros turismos gastronômicos, né, eles têm que aprender muito com o enoturismo. O enoturismo, já há muito tempo, ele agrega essa cadeia produtiva, o cluster do vinho, ele está integrado totalmente às experiências turísticas, né? Mas a gente não vê isso, por exemplo, em outros produtos. A gente ainda não vê isso num café, a gente ainda não vê isso numa erva mate, a gente ainda não vê isso, sei lá, em outros produtos agrícolas, né? E que a gente tem que atentar porque ali existe um universo de inovação gigantesco para a gente fazer, né? E eu, enfim, quando a gente vai para fora, a gente vê, né, muita coisa sendo feita, a gente volta encantado e diz, caramba, por que que ninguém pensou nisso antes, né? Dá para fazer melhor, vamos copiar isso, enfim, que seja, né? Então, certa vez a gente chegou a fazer um projeto na vinícola para uma tirolesa noturna por cima dos vinhedos iluminados. Já imaginou fazer um desafio, né? A pessoa tem que fazer uma tirolesa, tem que chegar com uma taça de espumante ao final e ganha um prêmio. E à noite, num vinhedo iluminado, né? Sei lá, só estou imaginando aqui possibilidades, né? A própria, sei lá, na produção de cana-de-açúcar, o que que a gente pode colocar aí, né? Provar a cana para depois ir no alambique, provar a cachaça, fazer essa conexão, pensar em descritores aromáticos, né? Pensar nas madeiras que estão envolvidas nesse processo, o processo de produção todo, né? Para muito além daquela degustação e venda no varejo. Então, acho que toda essa parte que o turista pode ter, né, ela envolve um souvenir gastronômico, né, a oportunidade de levar para casa aquilo que está consumindo num determinado local. Acho que a gente oportuniza pouco, a gente tem uma cadeia produtiva, uma oferta de souvenirs gastronômicos muito pequena. Quando a gente vai para, sei lá, para a França mesmo, caramba, você pode comprar tudo, você pode trazer ovos moles de Portugal, de Aveiro, o turista pode comprar, levar. A gente vai para a Espanha e volta com caixa de presunto, né? né? De Ramon Ibérico. Por que que a gente não faz isso com a maior parte dos nossos produtos também, né? Oportuniza Sim. que o turista leve. E aí imagina, esse produto vai ficar exposto em algum lugar. Mais gente vai ver, vai perguntar sobre ele, vai querer conhecer na origem, vai motivar, a pessoa vai poder dividir aquele produto que ela comprou com seus familiares, com seus amigos, né? Mais gente vai ter oportunidade de provar. E eu chamei isso na minha tese de doutorado de uma ampliação territorial, porque a pessoa está levando, né, aquele produto de origem para o seu local de origem. Sim. Então, veja, é a construção da marca, né, dos produtos e das regiões que vai se consolidando, né, que acho que é algo que ainda é um desafio ainda para a gente. Eu vejo, pelo menos vejo dessa forma. Muito bom. Gislene, temos... Não temos perguntas, mas essa live faz viajar. Pode colocar aí, viajar na maionese, viajar onde você quiser, porque Foi você... fantástico. Fantástico. Você abriu assim um leque. Realmente, por que não se pensou nisso? Né? Por que você está falando da cachaça? Santa Catarina tem cachaças muito interessantes e aqui, eu estou em São Paulo, aqui em São Paulo é raro você encontrar uma cachaça de Santa Catarina. E são cachaças premiadas. Tem vinhos bons, há quem diga que Santa Catarina está produzindo determinados vinhos melhor do que Rio Grande do Sul, porque são os vinhos de altitude.
O que mais tem escondido nessa área que a gente não fica sabendo? Olha, esse país, gente, é um turbilhão de possibilidades de inovação. É um turbilhão. Eu fico impressionado. Uma das viagens mais marcantes que eu fiz foi conhecer o Piauí, de sul a norte. Eu provei tanta coisa no Piauí, que eu voltei encantado com o Piauí. Eu fui da Serra da Capivara, de São Raimundo Nonato, ali no sul, ao Delta do Parnaíba. Eu fiquei 28 dias, certa vez, viajando pelo Piauí. E foi, para mim, uma redescoberta, porque a gente conhece o Nordeste, pelo menos quem é sulista, né? Conhece o Nordeste de praia muito mais do que um Nordeste de interior de Nordeste. E que é riquíssimo, né? Agora, por exemplo, ano passado eu fui para a Chapada Diamantina, né, na Bahia, e aí eu provei alguns produtos fermentados de cacau, né, cervejas com cacau e um espumante feito a partir de cacau também. Sabe, Gislaine, produtos de altíssima qualidade, muito bem feitos tecnicamente, que poderiam estar em qualquer mercado internacional, né? O mundo inteiro produziu chocolates com cacau brasileiro sem dizer que é o cacau nosso. Mas quem que leva a fama? Quantos pés de cacau tem na Bélgica? Nenhum. Né? E ou na Suíça? Mas quem que leva a fama do chocolate? Por que não é o nosso cacau aqui de Ilhéus, da Bahia, da Amazônia, né? Até o Peru está fazendo muito melhor do que nós, exportando chocolates da Amazônia peruana. E quantas vezes a gente teve a oportunidade de consumir um chocolate nosso produzido a partir do cacau aqui do Brasil, né? Esses produtos de origem, os cacaus de origem, né? O chocolate Bintubar, como a gente chama. Uhum. É raro ainda de encontrar. Nós Bom, precisamos... nós temos uma escola de chocolate Bintubar no Brasil. Uma. Né, a nossa colega do grupo aí, a Mariana Bueno, pesquisa isso também, e a gente seguidamente fala sobre, né? E veja, isso é uma oportunidade que... Será que a gente perdeu ou está por construir ainda, né? Eu Eu acho que a acho gente... que a internacionalização, melhor, a globalização, ela tem um pouco de responsabilidade por, acredito eu, diante de tudo que você falou, dessas raízes ficarem em segundo, terceiro plano. Uhum. Né? Porque você falou, eu vou para a praia no litoral do Paraná e tem salmão. Legal. Eu vou para a praia em Santa Catarina, eu quero um pedaço de peixe frito na beira da praia, com pirão de feijão e arroz e salada de tomate e alface. Eu não encontro. Exato. É um ou Exatamente. outro barzinho perdido lá numa praia mais deserta que tem isso. Você está deixando de saber como é que é a gastronomia do local. Por quê? Porque vai nos locais badalados, aquilo lá já está produzido, Uhum. enfim. Eu acho que são desafios importantes que a gente tem. Se a gente quer internacionalizar, né, o nosso turismo, invariavelmente nós vamos ter que qualificar essa cadeia produtiva, né? E a qualificação passa por isso, por bons ingredientes nossos, pelo emprego de técnicas adequadas, de insumos. Né? Eu acho que Santa Catarina tem ótimos exemplos, né? Ali em Ribeirão da Ilha, né, as ostras, tem indicação geográfica né, das ostras, tem, enfim, tudo que a Serra Catarinense produz aí, né, produtos de qualidade. Santa Catarina tem praticamente tudo, é um microcosmo, né, porque tem o mar, tem a praia, aí tem a montanha, daí tem o interior, aí tem o meio oeste, aí que já é outra configuração, né, porque cada estado nosso é um país, né, gente? A Gigante. diversidade territorial que a gente tem, né? Quantos países a gente tem dentro desse Brasil? Santa Minas Catarina Gerais, tem. Santa Catarina tem. Você pode fazer coleta de porcini
Uhum, e não muito longe de Florianópolis, exato, e pode exatamente. degustar no local que tem um chefe que vai te preparar aquele cogumelo que você colheu lá. Veja agora, Beni, em outubro, eu vou para um evento no Rio de Janeiro, Sim, sobre paisagens rurais, mas a gente vai falar sobre o enoturismo, no Brasil, num contexto ali da Serra Fluminense, que está desenvolvendo uma viticultura muito importante. Então, tem uns muito 15, bom. 20 produtores produzindo vinhos ali a 1 hora e meia, 2 horas, né, da capital, com mega investimentos. Até o Medina, do Rock in Rio, está botando um caminhão de dinheiro numa vinícola, né, e quer trabalhar o enoturismo também. Olha, E essa vitivinicultura do Rio de Janeiro, também a nossa do Cerrado, os vinhos de inverno de Minas, né, ela só foi possível a partir de uma adaptação, né, de uma técnica chamada dupla poda. Então, a gente consegue ter vinhos colhidos no inverno ou ali setembro, outubro, né, que fogem o período das chuvas. Né? Então, veja, o emprego de uma técnica diferente permitiu todo o desenvolvimento de uma outra cadeia produtiva em várias regiões, né? Não só de Minas, ali na fronteira com o Distrito Federal, tem, né, com Goiás, aqui o norte de São Paulo também, né? Espírito Santo do Pinhal, enfim. Então, a gente tem um universo gigante de possibilidades, e logo a gente vai estar falando muito fortemente de um enoturismo no Rio de Janeiro. Quem imaginou isso um dia? vamos Né? na próxima live já pensar, programar, depois que você voltar, sobre o enoturismo. Vamos fazer sim. Depois fazer uma sobre os queijos. Ah, isso aí, é outro item fantástico aí. Os queijos brasileiros têm se destacado, né, em concursos internacionais aí. Olha, É, a gente tem excelentes produtos, excelentes produtos. E não precisa ir muito, longe mais, hein? A gente tem no interior aí, vocês com certeza têm no interior de São Paulo, aqui tem no interior do sim, claro. Paraná. Olha, belíssimos produtos. Muito bom, Wander. Muito bom. Muito bem, gente. Adorei o nosso É, papo aí. mas Pena vamos não nos ser ver de Mário sexta-feira, Bene. Oi? não é sexta-feira, você já estava abrindo um vinho, né? Brindando aqui, né, professor? Né, Gisele? Pois é. Muito Muito bom. bem. Tá joia, gente. Muito obrigado, Obrigado. um abraço. Falamos. Obrigado a vocês e a toda a audiência aí do grande Mário Beni. Obrigado. Wander, obrigada O por grande compartilhar Wander. conosco. Obrigada Obrigado a por vocês. compartilhar conosco seu tempo e seu conhecimento. E Imagina, lembrando que prazer, quem está gente. chegando agora, segundas-feiras nós temos Eco do Turismo junto com o professor Noslin. Na terça nós temos troca de ideias, trazendo à academia assuntos como o de hoje com o professor Wander. E às quintas-feiras nós ainda estamos apresentando a série especial Academia. Esperamos por vocês. Até lá, um abraço. Até logo, Wander.